Quase 3 anos de canal Papo Fiel e vocês muitas vezes me pediram um tipo específico de vídeo que eu sempre me recusei a gravar, mas o fim da espera está chegando porque hoje sim vamos trocar uma ideia sobre 5 sugestões de jogadores que estão no mercado aí, né, cara? Na verdade não estão livres no mercado, mas que são potenciais contratações pro Corinthians. Primeiro, por que eu sempre me recusei a gravar esse tipo de vídeo? Porque as pessoas por aí são mal intencionadas, principalmente algumas páginas que tem por aí que acabam hypando em cima desse tipo de especulação, alguns canais que tem por aí, e eu não queria ser a semente que planta algum nome que tem por aí. No entanto, eu preciso avisar vocês que isso tem o risco de acontecer e por que mesmo assim agora eu mudei de ideia e estou gravando. Primeiro porque deu uma baixada na poeira nos bastidores políticos do Corinthians, então eu não quero ficar inventando assunto para poder trazer aqui, né? Então não tem nada para falar de cunho tão importante dos bastidores políticos nesse momento. Falei, porra, vale a pena fazer um vídeo um pouco mais leve. E segundo também é que no decorrer do desempenho do Corinthians, tudo que a gente podia falar dentro de campo também já foi falado. Então eu preciso fazer um disclaimer aqui, tá? Um parêntese, que se por acaso você vê qualquer um desses nomes que eu colocar aqui, eu trouxe 5 nomes que estão não disponíveis, não livres no mercado, mas que eu segui alguns parâmetros e se eu fosse presidente do Corinthians, eu iria atrás para poder fazer uma sondagem, para poder ver qual que é a situação de fato e pensaria seriamente em trazê-los pro elenco. Se por acaso você vê um desses 5 nomes por aí começando a ser especulado, você já sabe que pode ter uma grande chance de ser algo mal intencionado, porque eu acabei seguindo 5 critérios aqui, porque eu não queria simplesmente pegar 5 jogadores que eu traria pro Corinthians e jogar aqui no vídeo, porque eu acho que seria incompleto, seria um pouco desonesto também, porque eu precisava seguir 5 critérios. Primeiro, tem que ter potencial para poder jogar no Corinthians. Não quer dizer que ele vá chegar, vestir a camisa e não vá sentir, mas tem que ter um potencial a ser explorado. Esse é o primeiro. Segundo, tinha que ter 2 anos de contrato ou menos, porque não adianta você pegar um jogador que tenha potencial e tal, se ele tiver muito tempo de contrato, ele acaba supervalorizando, fica mais difícil a contratação. Tinha que ser fora do eixo de empresários que o Corinthians normalmente trabalha. Olha como é que vai ficando difícil. Então tinha que ser jogadores que não estão nesse eixo da Elenco Sports, dos Garcia, Carlos Leite, do Will Dantas, desses caras aí. Tem que ser alguém fora desse critério. Tem que ser jogadores abaixo dos 30 anos. Então, assim, ó, olha como é que vai ficando específico, um funil assim, né? E também tem que ser pouco ou nada especulados por aí, porque eu queria trazer algo novo pra vocês. Ou seja, bem complicado, já você me dá o celular de novo. Se conseguir chegar a 5 nomes, tá? 2 de brazuca, 1 de mais ou menos brazuca e 2 de gringo aí também, tá? Gringo aqui do cenário sul-americano, porque tem que ser jogadores possíveis no mercado, beleza? Então já se prepara aí, caneta e papel na mão, já sabe, a gente tem o nosso combinado aqui, se começar a aparecer especulação desses caras por aí, você já sabe, porque eu sei que os caras assistem aqui o canal Papo Fiel. Deixa seu like aqui embaixo, porque esse vídeo é um vídeo que mais me irritou gravar, porque dá muito trabalho, eu não gosto, já sabe disso, né? Então deixa o like aí pra poder fortalecer, se inscreva no canal também caso não seja inscrito e ative o sininho. E é lógico que a gente não pode deixar de agradecer a nossa grande parceira aqui no canal, que é a GoCase. Eu sempre quis ter uma garrafa térmica braba pra tomar o meu café ou manter minha água gelada nas gravações. Foi aí que a GoCase apareceu. Usando o cupom Papo Fiel na GoCase você ganha descontos exclusivos e essa garrafa térmica é simplesmente incrível, se liga. Aço inoxidável, isto é, não enferruja, parede dupla isolada a vácuo que mantém seu líquido quente por até 12 horas ou gelado por até 24, a tampa tem tecnologia de vedação à prova de vazamentos, você pode personalizar para deixar do teu jeitão, olha o Adalba aí, disponíveis em 650ml igual a minha ou 950 caso você beba muito. E ainda tem garantia, acredita? Só não esqueça de usar o cupom Papo Fiel na hora da compra, tem QR Code na tela, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Ah, e se você se apaixonar pelas capinhas de celular da GoCase, saiba que você compra 2 e leva 4. Eu mesmo já abasteci meu estoque usando o cupom Papo Fiel. GoCase e Papo Fiel juntos pelo que o Coringão louco de verdade precisa. Vai, Corinthians! É isso aí, GoCase e Papo Fiel, tem capinhas embaçadíssimas lá, tem a garrafa térmica também, entra, usa o cupom Papo Fiel que vai dar bom com certeza e você vai gostar do produto da GoCase porque eles são brabo mesmo, beleza? Eu vou colocar aqui por ordem de importância na minha opinião, não importância do jogador em si, mas que eu iria com ordem de prioridade, vocês vão entender o porquê. Primeiro jogador da nossa lista, você pode marcar o time aqui embaixo aqui para facilitar para as pessoas que só querem ver o nome do jogador, pode colocar aqui embaixo aí para
pra ajudar, né? Porque tem gente que fala assim, ai, você se alonga muito, eu sou o cara mais breve do mundo pra poder trocar uma ideia no começo do vídeo. Beleza? Gustavo Lopes, ou Gustavo Coutinho, lá do Atlético Goianiense, camisa 9, é simplesmente o artilheiro da segunda divisão, o artilheiro da Série B, tem 24 anos, ele não pertence ao Atlético Goianiense, ele pertence ao Fortaleza, tá emprestado ali, ele já teve passagens pelo Sport, mas é um atacante jovem, é um atacante que tem como principal característica o jogo aéreo, então é extremamente importante, algo que falta no Corinthians atualmente, cabeceia muito bem, se movimenta muito bem, se posiciona muito bem, ele tem uma certa força física, porque ele tem 1,82 m, mas ele é um pouquinho mais largo assim, né? Eu vou colocar a imagem dele aqui, utiliza bem o corpo e ele simplesmente participa de 40% direta ou indiretamente dos gols do Atlético Goianiense na segunda divisão, ou seja, de cada 10 gols que sai, 4 pelo menos ele participa direto ou indiretamente. E se a gente for pegar em participação de nível direto, só que não tem a ver com assistência e gols, ele participa de 70% das jogadas. Um jogador extremamente participativo. O Atlético Goianiense não tem um meia de criação realmente que pensa muitas jogadas, e isso demanda do Gustavo Coutinho, Gustavo Lopes aí como você preferir chamar, que ele venha buscar a bola também, venha buscar o jogo, ou seja, uma demanda que o time do Corinthians tem, a gente valeria a pena aí, tá? Se por acaso você não gostar do nome do Gustavo Lopes, do Gustavo Coutinho aí, a gente pode ir pro segundo nome da nossa lista, que é o Derek Freitas, atacante também, centroavante do Guarani. Ele faz na verdade uma centroavância, mas também faz como segundo atacante. Ele tem como diferencial ser canhoto e ele pensa muito o jogo, ele consegue jogar mesmo sendo centroavante ao lado de um centroavante. Então poderia ser aí duas contratações, né? O próprio nosso mano Gustavo Coutinho e o Derek, ou só um dos dois que eles conseguiriam atender. Ele é canhoto, finaliza bem de média distância, finaliza bem de curta distância, ele tem uma calma, uma tranquilidade para poder jogar. E essa amostragem que a gente tá falando é a amostragem dele no Guarani, ele também jogou num time da Hungria, se eu não tô muito enganado, né? É pouquíssimo hypado, não vejo ele em lugar nenhum sendo cogitado aí, tá bom? E ele joga aqui, ele como segundo atacante, só que esse aqui tem contrato até 2025, até o meio de 2025. Esqueci de falar o contrato do primeiro, né, que era o Gustavo Coutinho. Contrato até 31 de dezembro de 2024, ou seja, um ano e pouquinho, tá quase entrando naquela reta final que você já pode assinar pré-contrato, né, no meio do ano que vem, já dá pra você ir conversando, dá pra você fazendo as tais sondagens, o interesse e tal, né, vale muito a pena. No caso do Derek Freitas aí, ele é o atacante que tem contrato até 2025, no meio de 2025, vale ali a conversa com o Guarani. O Corinthians tem boas relações com a diretoria do Guarani em relação a transações, assim, quem sabe não vale a pena aí o nosso mano Gustavo Lopes e o Derek Freitas, tá bom? Esses foram os dois nomes brazucas. Agora temos um nome que é brazuca, mas nem tanto assim, você vai entender por quê. Esse jogador é um meia atacante que joga no Vila Nova, tem 28 anos, que é o Guilherme Parede. Ele é brasileiro, nasceu no Mato Grosso do Sul, só que ele pertence ao Talheres da Argentina, e a família dele, né, os tios e tal, são todos hermanos e paraguaios. Então ele é um cara meio brasileiro ali, né, mas de naturalização brasileira, porque nasceu aqui, tá? Ele tem números incríveis e ele não se lesiona, ele tem pouquíssimas passagens na carreira dele, mesmo com 28 anos, no departamento médico, e todas as vezes que ele ficou encostado no departamento médico foi por conta de trauma e não por conta de lesão muscular, ou seja, um jogador muito saudável. Ele é um meia atacante que consegue buscar bastante o jogo, buscar até como um certo segundo volante ali, mas também aparece dentro da área muitas vezes. Ele joga como segundo atacante, joga caindo pelas beiradas ali. É o líder de assistências do Vila Nova, e a gente precisa entender que o Vila Nova é um time que não tem também meias de criação muito desenvolvidos assim, e ele consegue se destacar ali, tá? Coloquei a participação dele direta e indireta em gols aqui. Ele participa de 40% dos gols do Vila Nova, é um meio campo ali, meio atacante, que com certeza daria pra olhar. Ele tem sido utilizado no Vila Nova bastante na ausência, né, e na deficiência de elenco que eles têm, como extremo de campo, como ponta, né? Ele já jogou, já teve passagens aí por Fluminense e por Internacional, e foi pouco utilizado nessa função aí, tá? Então ele acaba virando um coringa, né? Ele pode ser utilizado como ponta, mas um meia atacante, um meia segundo atacante, ele também consegue desenvolver bem aí. Guilherme Parede, tá bom? Ele tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2024, um ano e pouquinho aí, tá bom? Mais uma vez, pertence ao Talheres da Argentina. Quarto nome da nossa lista, esse sim é um pouquinho
pouquinho mais especulado, esse aqui eu já citei várias vezes por ele ter enfrentado o Corinthians recentemente, é o meia atacante, que pode jogar como ponta também, extremo de campo, canhoto, camisa 10 do Estudiantes de La Plata, Benjamin Hohlheiser, não sei como você pronuncia esse nome aí, tá? Esse é muito interessante, né? Canhoto, finaliza de média distância muito bem, de longa distância muito bem, tem uma boa tranquilidade para dominar a bola dentro da área, tem uma qualidade de passe interessante, muito jovem. Ah, não sei se eu falei, né, a idade do anterior, eu tô misturando um pouco, porque eu coloquei aqui como cola, é 28 anos do Guilherme Parede. Acho que eu falei sim, acho que eu falei. Mas o do Hohlheiser aí tem 23 anos. Esse sim é um cara que dá um pouquinho mais de trabalho por ele ter realmente toda essa qualidade e vai ser disputado aí no mercado, pelo menos sul-americano. Então ele é camisa 10 do Estudiantes, 23 anos, meio ofensivo, meio atacante, ponta, canhoto, e tem contrato até junho de 2025. Também 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses aí de contrato, vale a pena ir no mercado. E de todos os nomes, né, que eu pude pesquisar, que eu pude estudar sobre os caras, teve um que me chamou muito a atenção, que pra mim esse aqui seria o topo da lista, até acima do Benjamin Hohlheiser aí, né, que é o Rodrigo Garro, meio campo do Talheres. Eu dei uma estudada no campeonato argentino nos últimos dias aí, vi alguns jogadores que são até interessantes. Ah, e outra coisa, pra poder gravar esse vídeo eu pensei em fazer só meias atacantes, assim, meias pra ou meio campo ofensivo, ou atacante, ou ponta. Depois, se vocês quiserem que faça um vídeo especificamente sobre volante, sobre lateral, sobre zagueiro, que a gente precisa muito, é só você comentar aqui embaixo. Então o Rodrigo Garro é meio atacante, pode jogar como segundo atacante também, canhoto do Talheres, e é muito interessante, tem 25 anos. Ele tem um potencial incrível, porque de todos esses caras, pra mim, ele é o mais inteligente taticamente, é aquele jogador tático, sabe? Tipo, vou usar o exemplo aqui, mas só pra você entender, tipo o Romero, sabe? Que ele vai lá e ele consegue oferecer também na parte defensiva, com posições diferentes, qualidade diferente, mas só pra você entender o jogador mais tático assim. Então ele tem esse potencial de criação, esse potencial de pensar fora da caixa quando domina a bola no meio campo, quando ele chega perto da área pra finalizar. Ele tem jogadas surpreendentes, vale a pena vocês buscarem os skills dele aí na internet, mas principalmente ele é muito importante taticamente para o treinador do Talheres. Ele participa de 99% dos jogos, tem pouquíssima passagem também no departamento médico, embora ele não seja muito alto, não tenha um potencial físico muito alto, ele consegue compensar isso aí com um pouquinho de primor técnico, valeria a pena ser buscado no mercado também. Então, recapitulando aí, né, todo mundo, né, o nosso mano Gustavo Lopes, de 24 anos, do Atlético Goianiense, o Derek Freitas, do Guarani, né, atacante também, pode escolher entre um ou outro, ou talvez os dois. Aí o Guilherme Parede tem 28 anos, o Benjamin Hohlheiser tem 23 anos, e o Rodrigo Garro também aqui, eu não coloquei, coloquei sim, 25 anos, ou seja, todos abaixo dos 30 anos aí, vale a pena vocês colocarem aqui. Ficou um pouquinho bagunçado aí porque eu não fiz um roteiro, né, eu só coloquei aqui. Realmente eu fiz uma pesquisa nos últimos dias aí e eu acho jogadores interessantes que eu não vejo sendo ventilados por aí. Então, se por acaso você vê a partir de agora, você já sabe o porquê que isso aconteceu, e é por isso que eu não curto muito fazer esse tipo de vídeo aqui. Seriam ideias, são ideias. Tem que lembrar que aqui não é um canal jornalístico, tá? Eu não sou jornalista, não tô trazendo informação de nada, tá? Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz de maneira individual, que não tem nada a ver com Corinthians, nada a ver com o mercado, nada a ver com tudo isso aí, tá bom? Comenta aqui embaixo se você gosta dos nomes, se você conhecia todos os nomes, se você não conhecia nenhum deles, se você tem algum outro, se você quer que eu faça a respeito de laterais, de volante, de meias especificamente ali, né, no estilo Maicon, por exemplo, aí que tá correndo rumores aí, se renova, se não renova, zagueiro, enfim, qualquer coisa assim. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias, tamo junto, hein?